A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, visitantes aí do canal. Hoje já é dia 2 de maio de 2020. Glórias a Deus, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus que há, Criador dos céus e da terra. Nosso Pai, né? Nosso Criador, aquele que a palavra de Deus diz, nos atraiu com laços de amor. Por quê? Porque Ele nos atraiu através de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Porque a palavra do Senhor diz, por exemplo, no Salmo 145, que Deus é bom para todos. Em Isaías 26 também fala que ainda que Deus mostre o seu favor para o ímpio, ainda assim ele não aprende a justiça, né? Mas nós, como diz o Salmo 145, estamos invocando ao Senhor com sinceridade, estamos temendo. Ele está perto de nós. Ele se aproxima daqueles que o buscam, né? Que o adoram. Ele até busca essas pessoas, sabe? E eu fico muito feliz, porque apesar de ter passado tanto tempo, como eu disse aos irmãos em vídeos anteriores, nós ainda estamos de pé pela graça infinita e misericórdia de Deus. Ainda tem muitos irmãos que estão vindo na internet, como essa jovem aqui, relatando seus sonhos e dizendo, olha, Deus me deu um despertamento, Deus me deu um sonho sobre arrebatamento. Eu vi recentemente muitas pessoas, que estão nos seus vídeos dizendo, vídeos recentes, agora de abril, de março, de janeiro de 2020, falando, olha, eu sou novo convertido há pouco tempo, a partir do momento que eu confessei a Jesus e me entreguei a Ele, eu passei a ter sonhos e visões sobre a volta de Jesus. Essa irmã está até muito emocionada aqui, contando o sonho dela. Eu fico muito feliz, porque de uma maneira singela e muito mínima, eu fiz parte desse movimento, né, amados, de alerta, vocês também, sabe? Muitas pessoas estão chegando agora. Eu vi vídeos, né? Se eu fosse mostrar todos que eu vi, de pessoas falando exatamente isso. Eu cheguei há pouco tempo, eu me converti há pouco tempo. Eu vi um vídeo anteontem de uma irmã que ela falava assim, olha, eu me separei do meu marido recentemente, nós discutíamos muito, tipo assim, né? Nós não nos dávamos bem, inclusive por causa da fé. Ele não acredita que Jesus está voltando, mas hoje eu estou vivendo sozinha com meus filhos e eu pedi a Deus um sonho sobre o arrebatamento, se estava perto mesmo a sua volta, e Deus me consolou. Deus me mostrou em sonho que o arrebatamento acontecia, sabe? E eu sei que está muito perto. Muitos irmãos estão tendo, né, agora que eu digo assim, nesse ano, esses mesmos tipos de sonhos. Se eu fosse mostrar todos para vocês, eu ia ficar aqui a manhã toda. Mas vou dar só uma passada aqui no meu histórico para vocês verem alguns rostos. Ó. Esse, primeiro vídeo, eu recebi um sonho de arrebatamento, abril dia 30, compartilhando um sonho, visão sobre o Trump, outra visão sobre o Trump. É um canal que eu acompanho também, da irmã Kim Fischer. Aqui dessa jovem que está mencionada. Aqui de um jovem católico também, sonhou com arrebatamento. Recentemente ele postou. Aqui outro jovem, né? Sonho e visão do arrebatamento. Essa outra jovem aqui também, a irmã Michele, né? Ela até segue a linha, a visão do melhor dizendo, do pós-tribulação, mas no sonho ela via outra realidade, ela via o arrebatamento acontecendo antes da grande tribulação, e ela cita isso no sonho, né? Que ela teve esse sonho, ela não segue essa linha do pré, mas ela teve um sonho pré. Glórias a Deus, né? Deus está ensinando através de sonhos, né? Aos que são sinceros, Deus dá sabedoria, sabe, amados? Aqui também, outros sonhos sobre o fim dos tempos. Aqui também, outro irmão que recebeu uma mensagem em sonho. Ele postou 2 vídeos recentes, tremendos. Aqui, outro irmão que eu acompanho, que é autista também, falando sobre um sonho que ele teve. Então, são muitos mesmo, sabe, amados? Muitas pessoas que estão tendo, né, recentemente, essas visões, esses sonhos, para aprender um pouco mais da palavra, um pouco mais de Jesus, de Deus, o Deus a qual nós servimos. E eu faço parte, né, disso tudo, vocês também, desse despertamento. Esse foi o avivamento que muitos profetizam por aí que ia ter, já aconteceu. O avivamento foi secreto, foi
individualmente, aonde tinha alguém com chamado, né, a ser desperto para a volta de Jesus. O próprio Espírito Santo de Deus nos tocou. Foi assim comigo há mais ou menos uns 7 anos atrás. Foi assim com vários irmãos que eu acompanho. E está sendo assim com esses novos convertidos, né, que estão aí testemunhando. Como eu citei aí a irmãzinha que até separou do marido porque não tem a mesma fé, mas ela está firme e forte com Jesus, né? Eu acompanho muitos vídeos dos irmãos americanos porque é tremendo, sabe? As coisas que Deus dá para eles, para os brasileiros também, mas eu vejo que eles se dispõem mais a postar os vídeos, os testemunhos, sabe? Tem muito mais vídeos de americanos contando essas experiências do que de brasileiros. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganada. Bom, enfim, eu queria ler rapidamente o livro de João, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha, palavra com P maiúsculo, né? Esse é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. E é a palavra da vida, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de meu Pai, né? Jesus é o maná vivo que veio do céu. Então ele é a palavra que nos alimenta. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Ou seja, se as pessoas que se dizem cristãos evangélicos não testemunham, não anunciam, não falam da verdadeira palavra, né, do verbo que se fez carne, não falam tudo que eles aprendem com os apóstolos, a sã doutrina, a palavra de Deus, sem fermento de fariseu, sem palavras de maldição, né? Sem o anátema, o espírito do engano. Elas têm comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O que isso significa? Estas coisas vos escrevemos para que vocês sejam salvos e experimentem a salvação que há em Deus, né? No Salmo 145, Deus fala que Ele salva os que o temem. Ele salva os que o amam. Glórias a Deus, aleluia. Esse é o nosso gozo. Essa é a nossa alegria. Verso 5. E esta é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos, tá vendo? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor verdadeira, o evangelho verdadeiro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você ouve com o ouvido carnal, mas você ouve com a sua mente, com o seu pensamento. Quando você lê, você ouve o Espírito Santo dentro de você te ensinando, falando para você essas palavras, sabe? É mistério de Deus, como é que Ele faz, como é que Ele nos ensina. Quando nós lemos, nós estamos ouvindo com o nosso ser, mais do que com o ouvido carnal. Entende? Então nós precisamos estar nessa palavra que nos foi anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor, pela Bíblia. E aí então nós estaremos na luz, se, né, como diz a palavra, se andares na luz, tereis comunhão uns com os outros. E quem é a luz? É Jesus. É a luz que veio ao mundo. E o homem, né, na sua maioria, não quis essa luz. Mas nós que queremos a Jesus, queremos a luz, não andamos em treva, porque não há trevas em Deus. Não há engano, não há mentira, não há dolo, não há pecado. Ele é santo, santo, santo. Mas nós, como meros mortais, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos então em trevas, mentimos, ou seja, andarmos na prática do pecado, andarmos em pecado. A Bíblia fala que nós temos que cuidar tanto do nosso agir, do nosso pensar, como do nosso falar. Ou seja, podemos pecar contra Deus no pensamento, nas nossas ações e com o nosso falar, né? Então, se nós fizermos isso, nós andaremos na luz. E se dissermos que estamos
com comunhão com Deus, andando nas trevas, estamos mentindo, ou seja, andando em pecado. Nós não praticamos a verdade. Mas se nós verdadeiramente andarmos em Jesus Cristo, como Ele é a luz está em nós. Temos comunhão com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purificará de todo pecado. Aleluia, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Altíssimo, cobre-nos com o sangue que verteu da cruz. Aleluia. Se dissermos então que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós, né? Aqui é a miserabilidade humana, né? Todos nós somos pecadores. Precisamos do sangue de Cristo a todo dia, amados, porque a Bíblia fala que nós podemos pecar até com o olhar. Se os seus olhos forem trevas, ou seja, se você olha o que não deve, se você vê o que não agrada a Deus, todo o seu corpo será treva. E qual grande treva será? Nós temos que vigiar no andar, no falar, né, nas nossas atitudes, no pensar. Temos que vigiar o que vemos e o tempo todo temos que pedir a Deus perdão, remissão dos nossos pecados, purificação de todo pecado pelo sangue de Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, já somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Aleluias. Por quê, amados? Por isso, somos salvos pela graça. Isso não é dom de nós, isso é dom divino, sabe? Por mais que as pessoas digam que são santas, que são justas, Deus conhece, esquadrinha o nosso coração, o nosso pensar, o nosso agir. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe. Se nós dissermos que não pecamos contra Deus, já somos mentirosos. Tem muita gente que diz, eu estou andando em santificação, eu estou bem com Deus. Amados, nunca se exalte. Nunca ache que você está bem com Deus. Tenha paz de saber que você está se esforçando em estar bem com Deus. A Bíblia fala que o reino é conquistado por esforço. Temos que nos esforçar por andarmos no caminho estreito. Temos que nos esforçarmos por andarmos na porta estreita. Mas nós, como diz a palavra, estamos branqueando as nossas vestes. Estamos tentando nos manter justificados. Estamos tentando nos manter limpos. Mas se nós não dermos, sabe, a devida atenção, se nós não vigiarmos o tempo todo, não orarmos o tempo todo, se nós não nos mantermos sóbrios, ou seja, se nós começarmos a nos embriagar com a bebida do pecado, né? O pecado, ele nos embriaga, ele nos cega, ele tira a noção do perigo que é em nós. Nós passamos a não temer a Deus quando nós estamos no pecado. É um abismo chamando o outro. Então nós nos tornamos como ébrios, embriagados. Se nós nos fizermos de novo, né, como os ébrios, não nos mantermos sóbrios, por mais que a gente confesse a Jesus, se pecarmos deliberadamente, o sacrifício de Jesus para nós, para a nossa vida, é em vão. Então, amados, temos que manter, sabe, essa postura. Somos salvos pela graça. Não somos melhor do que os ímpios, tá? Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 15, você entende isso nitidamente. O dever de todo ser humano é se manter de pé na presença do Senhor. Nós não somos melhores que ninguém, somos todos como árvores plantadas por Deus. Mas se nós não estivermos recebendo a água que vem dele, nós vamos servir para nada. Nós vamos servir para sermos queimados. Como está escrito no Novo Testamento, sobre os 18 que pereceram com a queda da torre. Se o justo, se aquele que conhece a Jesus, se achar melhor que aqueles que pereceram, já está se enganando. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, não somos melhor que aqueles que pereceram. Se da mesma forma, tanto aqueles que morreram com a queda da torre, como nós os que estamos vivos, não nos arrependermos,
não seremos salvos, vamos perecer da mesma forma. Ezequiel capítulo 15 fala da madeira inútil, que é Jerusalém, e nós profeticamente somos a nova Jerusalém, somos a nova Sião, somos a nova Israel. Então Ezequiel capítulo 15 fala, se enquanto em vida nós não servimos a Deus, o nosso destino será só ser consumido pelo fogo, e o fogo é eterno. Isso aqui é triste, é eterno. No verso 7 de Ezequiel 15, o Senhor fala que no julgamento do trono branco ele vai estar com a sua face contra estes. Então nós pecamos o tempo todo, amados. Ontem, hoje, eu recebi chamada de Deus em sonhos, porque eu andei vendo filme pós-apocalíptico, a qual alguns aparecia zumbi. Deus já falou comigo que não quer eu vendo esse tipo de filme. Então eu me contaminei. Mas eu glorifico a Deus, que ainda está me dando oportunidade de me arrepender, mas está acabando o tempo, amados. Muitas pessoas estão chegando agora, estão sendo despertos agora, mas como eu disse em vídeo anterior, Deus ainda está trabalhando, a mão dele não está mirrada, ressequida, para que não possa trabalhar. Ele ainda está chamando as pessoas, só que há tempo para todas as coisas. Então Deus ainda está salvando, mas Deus também está deixando claro que se nós recusarmos tamanha graça, tamanha salvação, não nos resta outra coisa senão condenação. Eu sei que é difícil, a palavra de Deus diz, não é fácil andar nesse caminho. Muitos até tentariam, sabe? Então eu glorifico a Deus que ainda está falando comigo, ainda está me dando a oportunidade de buscá-lo, de me arrepender, e que ainda está dando oportunidade para muitas pessoas conhecerem a Ele, pessoas que nem conhecem a Bíblia, sabe? Como eu vi essa semana, uma irmã, ela é totalmente imatura na palavra do Senhor. Ela diz que a Bíblia não fala sobre arrebatamento pré, quando fala, quando Deus fala da sua fidelidade para com seu povo. A Bíblia como um todo fala do arrebatamento pré, do escape. Quem é este? Quem é o escape? É Jesus, o verbo que se fez carne. Ele está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Então, eu glorifico a Deus, sabe, amados? As coisas que Deus tem nos mostrado estão se cumprindo. Deus está vindo para um povo que continua sabendo o seu lugar. Não podemos nos exaltar, não podemos dizer que não pecamos. Pecamos de várias formas, mas temos que manter a sobriedade. Se nós pecamos, a gente tem que se arrepender, a gente tem um advogado fiel, a gente tem que largar a prática do pecado, e nosso Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, Ele é tão digno de honra, glória e louvor, que Ele nos aceita de novo, que Ele nos purifica com o sangue de Cristo. Eu glorifico a Deus, que caia sobre mim, Senhor, essa purificação sobre todos os irmãos que estão ouvindo. Te pedimos agora, meu Deus, que o Senhor mais uma vez seja conosco, nos perdoe, nos purifique de todo pecado, sabe? As pessoas esquecem do que a Bíblia fala, sabe, amados? A Bíblia fala que Jó era justo na presença do Senhor, era um homem, né, fiel, mas até ele sacrificava para Deus, não por ele, pelos filhos dele, que eram a continuação dele, sabe? Então nós somos miseráveis pecadores, nossos filhos também. Deus está chamando a todos ao arrependimento há anos e anos e anos, para que nós pudéssemos nos preparar para a boda do Cordeiro Santo que está chegando. Então, como diz a palavra, orai, vigiai o tempo todo, estejais dignos por ávidos de escapar, estejais sóbrio, ou seja, não seja embriagado pelo pecado, pela água do pecado, não beba dessa água, beba da água que vem direto da fonte, que é a água que vem de Jesus Cristo, que ela seja transformada em vinho novo dentro de mim, dentro de você, que nós sejamos odres novos para suportar tudo que Deus tem nos dado, esse vinho maravilhoso, que não nos embriaga, mas nos faz bem.
Aleluia, santo és tu, Senhor. Amados, Deus é bom o tempo todo, sabe? O amor dele é muito tremendo. Deus nos ama muito, ainda está cuidando do seu povo. Como diz essa canção, é um amor ousado que não tem limite para nos salvar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim, Deus. Salmo 145, tu és bom, Senhor Deus, para todos. Antes de eu respirar, tu soprastes a tua vida em mim, o teu Santo Espírito. Tu tens sido tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor de Deus é manifesto em Jesus Cristo por nós. Ele deixa o seu rebanho, as 99, no aprisco de Deus, e corre atrás de nós, ovelhas feridas do pasto do Pai. Como um dia Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jesus cuida de nós, porque somos de Deus. É um amor que não tem explicação, amados. Não podemos, como diz essa canção, pagar, nem merecer. Ainda assim, Ele se entregou por nós naquela cruz. Eu te louvo, ó Senhor Deus Altíssimo, por todo esse amor. Eu era inimigo da cruz, quando eu estava no pecado. Mas o seu Santo Espírito não desistiu de mim. Tu tens sido tão bom para mim, Deus. Cuidou de mim esses anos todos. Não tinha valor nenhuma. Estava suja no lamaçal do pecado. E Jesus pagou pela minha dívida. Aleluias. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Gente, não tem preço. Jesus está vindo aí. Por favor, valorizem esse amor. Louve ao Senhor, Deus Altíssimo, por esse amor, sabe? Nenhuma obra de justiça nossa pode pagar o que Ele fez por nós. A Bíblia fala que as nossas obras de justiça são como trapo de imundície, sabe? Nós temos o dever, como servos, de manter a obediência, de manter o temor a Deus. Nós temos o dever de continuar a multiplicar nossos talentos, continuar falando, fazendo menção do nome de Deus, mas é por amor que fazemos. Porque ainda que a gente vivesse uma vida inteira falando desse amor, nós não conseguiríamos explicá-lo. Esse amor nos capacita. Como diz o Salmo, esse amor nos salva. Deus nos dará asas para voar como águia, sabe? Superar esse mundo sujo. Sair desse mundo sujo. O arrebatamento está chegando. Por amor, o Senhor fez mais do que qualquer um de nós pudéssemos fazer. Esse amor é impressionante. Amor de Deus. Ele sara as nossas feridas, nos alimenta, cuida de nós. E muitas das vezes, quando nós não temos forças para andar, Jesus nos carrega em seus ombros. Se entregou por nós naquela cruz. É impressionante demais. Se o ser humano não valorizar isso, o que mais ele pode valorizar? Nada. Deus fez o máximo por nós. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É a prova do amor de Deus. Não posso pagar, nem merecer. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. O arrebatamento está chegando, viu?
Deus está confirmando. Ele me deu um sonho recente, a qual ele dizia que o bolo do casamento, né, figuradamente no sonho, eu vi um bolo guardado dentro de um pote. Não ia ser comido naquele dia, mas já estava à minha disposição para comer. Estava dentro de um pote. E alguém falava: esse bolo não é para hoje, mas é para amanhã. Isso significa que o arrebatamento já está aí, amados. Amém.